Hoje nós vamos falar sobre o Pai que Deus é e as feridas da orfandade. E está escrito assim, Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Gente, a pergunta mais importante da nossa vida é: quem é Deus? Se a gente errar a resposta dessa pergunta, a gente errou tudo. Tudo. Então você pode saber tudo, você pode acertar tudo, você pode ter todas as direções, mas se você errar nessa resposta, quem é Deus, tudo da sua vida está comprometido. Inclusive quem é você. Inclusive o que você tem que fazer hoje, o que você tem que fazer amanhã, o que você tem que fazer da sua vida, tudo parte dessa pergunta: quem Deus é? E uma parte dessa resposta, a natureza de Deus, é que Ele é Pai. Mais do que Deus é Pai, o Pai é Deus. Como assim? Se você perguntar para um filho acerca do que o pai dele faz, ou de quem é, por exemplo, se você perguntar para Maria, quem é o Jonatas? Ela não vai falar: o Jonatas é um médico, um pastor, o Jonatas é um marido. A primeira coisa que ela vai falar é: meu pai é isso, aquilo. Porque o fundamento para um filho, quando ele vai falar do pai, não é o resto. O fundamento é: ele é pai. Então, mais do que um Deus que é pai, nós estamos falando de um pai que é Deus, é sua natureza. A natureza de Deus é pai. Não é que ele assumiu um papel de pai quando Cristo encarnou. Ele é o Pai eterno. Então a sua natureza é pai. Não é um Deus que se vestiu de pai para tapar um buraco no nosso coração. É um Pai eterno que se manifestou a nós na encarnação do Filho, revelando quem Ele de fato é desde a eternidade. Um Pai. Sim? E como a obra do inimigo, a obra do diabo, o anticristo, quer distorcer tudo que é a obra de Cristo, se você olhar para o texto de 1 João capítulo 2, verso 22, você vai descobrir que o diabo não tem problema com o fato de você crer em Deus. Não é um problema para o diabo você ser crente. Ele não se afeta tanto com o fato de você dizer: não, eu creio que Deus existe. A obra principal do inimigo, do diabo, 1 João 2, verso 22, diz que o que ele está fazendo, abra aí esse texto, por gentileza, 1 João 2, 22, só para você entender do que nós estamos falando. Ele diz o seguinte, olha, 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Olha o que o anticristo é: aquele que nega o Pai e o Filho. Então a grande obra do anticristo, a grande obra do diabo na nossa era, não é que você não crê em Deus, é que você não o veja
como pai. Se você não o ver ou não se relacionar com ele como pai, o anticristo está satisfeito. Se ele conseguir distorcer a visão do pai e do filho, ele já cumpriu o seu propósito, ele já conseguiu o que ele queria. Por isso que a orfandade é algo tão sério, é um problema tão importante e talvez é o problema mais importante do mundo. Porque o que o diabo quer? Distorcer a visão de quem Deus é. E como ele faz isso? Distorcendo a paternidade. Fazendo com que você tenha dificuldade de enxergar Deus como pai. Fazendo com que você não se veja nessa relação da forma como Deus fez para ser. E aí sabe o que acontece? Por exemplo, o nosso país, ele é carregado de uma orfandade assim, desde... É cultural, tanto é que religiosamente, o Brasil é conhecido por ter uma padroeira. Olha o que é isso, gente. Uma padroeira, primeiro que padre é um prefixo que vem de pai, mas está associado a uma mulher, que não tem um pai e que está lá sozinha, carregando um filho. E isso é o reflexo da obra do diabo na nossa geração. É distorcer a família, é distorcer o papel do pai, porque distorcendo a imagem do pai, ele consegue conectar e gravar, associar em nós uma distorção da imagem de Deus. Tanto é que muitos de nós vamos ter sérios problemas para enxergar em Deus o pai que ele é, ou enxergar no pai o Deus que ele é. Porque quando a gente fala o nome pai, a gente já está carregado de um monte de significados e de desenhos e de representações que não são a representação do pai. Inclusive pela ausência. Então, eu estava vendo uma estatística, aproximadamente 20% dos brasileiros não tem o nome do pai no documento. Mas 30% não tem uma figura paterna como um relacionamento de segurança e de afeto. O veem como alguém que não o protegeu. Então a gente está falando de uma maioria das pessoas na nossa nação que tem uma relação com o pai completamente distorcida. E quem que quer isso, gente? Quem que quer distorcer e negar o pai? Quem que quer criar uma relação ferida com o pai, com a paternidade? Assim a gente vai vendo o diabo distorcendo a paternidade de todas as formas, principalmente a partir das famílias. Quando um pai é autoritário, ele está distorcendo. Quando um pai é permissivo, ele está distorcendo. Quando um pai é ausente, ele está distorcendo. E aí, gente, a gente chega num cenário, porque Malaquias capítulo 4 fala de um avivamento. O último texto do Velho Testamento fala que antes do grande e temível dia do Senhor, o que vai acontecer? No espírito de Elias, o coração dos pais vai se converter ao coração dos filhos. E o coração dos filhos vai se converter ao coração dos pais. O que a gente pode aprender com isso? Que o último e grande avivamento, ele vai ser um avivamento de paternidade. Uma restauração da paternidade. Porque existem algumas terras do nosso coração que só vão ser saradas a partir da visão correta do pai. A partir dessa conversão dos corações. Então nós não estamos falando de uma relação que é substituível, descartável, pouco importante, um detalhe da vida. Nós estamos falando de uma base, de um fundamento. O problema é que a gente deixa, e aí eu quero que você preste bastante atenção nisso, a gente deixa que a nossa relação aqui humana afete a nossa relação com o pai. Só que a partir do momento que o Senhor nos dá visão
E eu oro por isso, e o que o Espírito tem comunicado ao meu coração é que hoje vai ser uma manhã de cura para nós. Hoje o Senhor marcou esse dia como um dia de visão, de revelação, de cura, porque é a visão do Pai que nos faz entender as distorções humanas, e não as nossas distorções humanas que definem a visão que a gente tem de Deus. Então não vai ser resolvendo as relações familiares que a gente vai conseguir ver Deus. É vendo Deus que a gente vai conseguir resolver as nossas relações familiares. As distorções não se resolvem de baixo para cima, elas se resolvem de cima para baixo. Então, nós não viemos aqui atrelar nem culpa, nem nenhum tipo de dívida a ninguém. Por mais que essa culpa seja do ser humano, nós carregamos essa dívida e essa culpa, mas a economia do evangelho não é essa da dívida. Como nós aprendemos aqui na série Uns aos Outros, é a da dádiva. E sabe o que é o mundo? Gente, olha que poderoso isso, nós estamos falando da Trindade. Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Perguntaram a Agostinho de Hipona, o que a Trindade fazia antes de criar o mundo? E ele respondeu, que preparava o inferno para quem fazia esse tipo de pergunta. Mas aí depois ele pensou melhor, e ele falou, não, essa resposta não é a melhor resposta. Ele disse, a Trindade amava. Desde sempre a Trindade amava, se amava. Ela se entregava uma à outra. Fato esse que fundamenta a criação do mundo, porque sabe o que é o mundo? O mundo é a herança que o pai preparou para o filho. O pai preparou uma herança para o seu filho. Por amor ele deu, ele entregou as nações por herança, ele criou tudo que existe para ser a herança do filho. Você que está aqui, nós que estamos aqui, tudo que existe foram feitos dele, por ele e para ele. Olha isso, gente. Então o que é o mundo? O mundo é uma herança de um pai para um filho. O pai que ama desde a eternidade. E aí você conhece talvez aquela ilustração de Damasceno, em que ele compara a Trindade com uma dança, a pericorese. Corese vem de coreografia, é uma dança. E peri de entorno, ou seja, é como uma brincadeira de criança que se fazia antigamente, em que uma criança ficava no centro e as outras ficavam girando em torno, cantando músicas para aquela criança. E a Trindade, desde a eternidade, fazia isso. O Pai e o Espírito colocavam o Filho no centro e ficavam cantando e louvando e engrandecendo. Depois o Espírito, e aí você vê esse movimento na Trindade, essa dança de entrega, essa dança de amor, essa dança de doação. E o que é a vida? A vida é o transbordar dessa dança. Um Deus que entrega, um Deus que ama, um Deus que dá. Ele é o Pai. Cristo é o Filho. E Ele agora nos chama como humanidade para participar dessa dança. O problema é que a humanidade errou o passo. Tropeçou e caiu. E agora a gente vê feridas na nossa relação com o Pai. A gente saiu da nossa posição. E aí, gente, eu queria conversar com vocês hoje sobre 3 atributos da paternidade de Deus. E como esses atributos não vividos por nós, eles geram feridas de orfandade no nosso coração. E eu estou falando de gente que, por vezes, cresceu com o pai, que tem um excelente relacionamento com o pai, mas também pode lidar com feridas da orfandade, porque não é sobre o seu pai ou sobre os seus relacionamentos humanos. Então, a partir desse texto do Pai Nosso, a gente vai ver 3 atributos do Pai. E você vai perceber algumas feridas do seu coração, e nós vamos identificar isso hoje, porque é isso que o Senhor quer tratar conosco, amém? E não é para alguém que não veio, nem para alguém que está aí do seu lado. É para a gente, é o Pai Nosso, amém? Olha que interessante. Jesus está ensinando
os seus discípulos a orar, e ele fala assim, ó, orem isso aqui, porque o Pai sabe que é disso aqui que vocês precisam. Então a oração do Pai Nosso, ela revela tudo o que é a nossa necessidade. Todas as necessidades humanas e todas as feridas humanas estão escritas ali. É uma estrutura de oração que não é para você rezá-la, repeti-la de forma inconsciente, repetitiva, mas é para você entender que o Pai sabe de tudo que você precisa, por isso ore isso, porque isso aqui explica todo o seu coração. Então ele começa dizendo assim, ore da seguinte maneira, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deixa eu te dizer o primeiro atributo paterno, escreve aí se você estiver anotando, o primeiro atributo paterno é o propósito. Propósito. Como assim propósito? Propósito fala acerca de uma revelação da sua identidade, da sua origem e do seu destino. O Pai revelou para o Filho. Por isso que o Pai, ou por isso que o Filho está ensinando a gente a orar, dizendo assim, Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele está dizendo, eu sei qual é o teu propósito, e eu sei por que eu estou aqui para santificar o teu nome, eu estou aqui para fazer a tua vontade, eu sei para onde estou indo, eu sei de onde vim, eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou filho desse relacionamento, eu sei que o Senhor é santo, eu sei que eu vim aqui para trazer o céu para a terra, e para levar a terra até esse lugar celestial, eu vim fazer a tua vontade. Então nessa oração ele está dizendo, o Pai me revelou meu propósito, o Pai me disse quem eu sou, o Pai me disse o que eu vim fazer aqui. Então o Pai carrega um atributo que é a onisciência. O Pai é Deus, e é um atributo divino a onisciência, sabe? Às vezes os nossos filhos acham que a gente é Deus, que a gente é onisciente. Sabe quando começa aquela fase dos porquês? Né? Mas por que isso? Por que aquilo? Por que a lua é branca? Por que o sol é laranja? E aquele monte de pergunta. Por que eles perguntam pra gente? Porque eles nos veem assim. Cara, meu pai sabe. Às vezes a Maria é muito inteligente. Maria é um fenômeno assim. Ela vem fazer um monte de pergunta para mim que eu não sei a resposta. Eu falo, não sei, filha. Aí ela fala, como você não sabe, pai? Como você não sabe isso? Porque ela tem essa percepção em mim de que ela pode perguntar que eu vou saber. Eu estava alinhando as expectativas com ela, falando, filha, eu só represento o pai. Eu sou só um desenho. O seu pai mesmo, seu pai, o que preenche tudo e que sabe tudo sobre você é Deus. E aí, é dentro dessa perspectiva de um Deus que sabe tudo, de um Deus que é onisciente, então tem um atributo divino no Pai, que é a onisciência, ele revela o propósito. E todo relacionamento humano está fundamentado em saber qual é o propósito. Porque quando a gente não tem essa clareza de propósito, a nossa vida é uma vida extremamente perdida. E aí eu quero começar a trazer alguns sintomas da orfandade, quando o pai não se revelou, ou não conseguiu, o seu pai aqui, a sua relação paterna, não conseguiu transmitir aquilo que o Pai Celestial sabe sobre você. E aí olha o que acontece, você talvez perceba isso em você. Alguns sintomas, vou falar de 5 sintomas de quando o seu propósito não foi revelado a você. Uma sensação de falta de destino. Uma sensação de vazio com relação àquilo que eu tenho que fazer. Sabe a pessoa que anda perdida? Que, puxa vida, não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu destino, para onde eu estou indo. Como consequência, um segundo sintoma, a inconstância. Porque inconstância é falta de propósito. Eu não sei pelo que eu tenho que gastar a minha vida, então eu estou o tempo todo pulando de uma coisa para outra, tentando descobrir
O que é que preenche a minha alma? O que é que preenche o meu vazio? Isso é um problema de falta de propósito. A onisciência de Deus, que revela a visão acerca do que eu tenho que fazer, resolve o meu problema de me sentir sem destino, de viver inconstante. Uma terceira coisa, um terceiro sintoma, é um senso de valor atrelado à performance. Quando eu preciso fazer alguma coisa para me sentir valorizado. Porque o meu valor não foi atrelado pelo meu Pai. Você lembra quando Jesus está saindo das águas do batismo? O Pai revela para ele: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ali, o Pai está dizendo quem você é. E Ele está dizendo, o seu valor não está no que você faz. Porque Jesus ainda não tinha feito nada. Jesus ainda não tinha ressuscitado, não tinha curado ninguém. Jesus ainda não tinha vencido a morte. Jesus estava iniciando, mas o valor dele já estava estabelecido a partir de quem ele é. Quando o Pai não revela propósito, não mostra identidade, origem, o que a gente começa a fazer? A gente começa a buscar valor a partir daquilo que a gente faz. A partir da performance. Então, se você sente que você tem mais valor quando você está fazendo coisas muito legais, quando você está fazendo coisas que chamam muito atenção e que as pessoas elogiam, ou quando você fica muito mal porque você não foi elogiado, talvez seja um sinal de que você ainda não sabe o seu propósito. Você atrela muito a sua identidade à performance. Um quarto sintoma é o sentimento de inadequação. Como se você tivesse desencaixado, sabe? Como se você nunca fosse digno de estar nos lugares, como se você, a qualquer momento, fosse ser descoberto. Sabe aquela síndrome do impostor? Puxa vida, daqui a pouco vão saber que eu não devia estar aqui, que eu sou um erro. Porque eu ainda não descobri o meu propósito. Porque quando eu descobri o meu propósito, encaixa. Eu falo, cara, é isso aqui. Eu tenho que gastar minha vida por isso aqui. E se eu tiver que morrer fazendo isso aqui? Eu morro fazendo isso aqui. Mas o sentimento de inadequação, que vem conjuntamente com o sentimento de inferioridade, sabe? Ah, eu sou pior aqui. É uma falta de descobrir quem eu sou em Deus, de ter uma visão de como o Pai me vê. E um quinto sintoma, esse aqui muito sério, gente. A distorção dos papéis de feminilidade e masculinidade. Quando a visão do pai não é transmitida para o filho, a gente começa a ter uma confusão. E, gente, nós nunca vimos essa confusão de forma tão explícita. O masculino nunca esteve tão distante do masculino. O masculino está sendo afetado, e aí você vê homens cada vez menos masculinos e mulheres cada vez menos femininas. E olha que interessante, quando Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, a trindade, porque ele diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, diz, macho e fêmea os criou. Ou seja, existe uma porção da imagem de Deus que é revelada, a visão de Deus para o homem é revelada a partir da masculinidade e da feminilidade. Quando a gente vê essa distorção que a gente está vendo hoje, onde não tem mais diferença, a unidade plural da trindade está sendo roubada. Quando a gente não é homem como homens têm que ser, mulheres como mulheres têm que ser, com a sua diferença. Porque essa pluralidade revela a imagem de Deus. Uma unidade plural. Então, gente, nós estamos falando e é uma leitura, sim, teológica, é uma leitura contemporânea do que a gente está vivendo. A falta de propósito é falta de visão. Então, para ficar mais didático, mais claro, a onisciência de Deus, ele sabe tudo, sim, revela a visão de Deus sobre nós, sim, e vai nos dar as respostas que a gente precisa. Então, onisciência de Deus,
visão de Deus, respostas de Deus. É esse primeiro atributo divino, ou o propósito a ser revelado. O segundo atributo da paternidade de Deus, anota aí, é a provisão. Provisão. Então, primeiro propósito, segundo, provisão. O que a oração do Pai Nosso diz? Dá-nos o pão de cada dia. É um atributo paterno a provisão. E essa provisão é uma provisão do hoje. É uma provisão do pão de cada dia. Do pão de agora. E Deus é esse Pai que não só nos revela a visão, mas a visão de Deus tem um objetivo. O objetivo dessa visão é que a gente caminhe nela e a gente agora tem a provisão. Olha que interessante. A provisão é o recurso necessário para garantir que a visão seja executada. Presta atenção nisso. A provisão é o recurso necessário para a visão. Então, antes de Deus dar provisão, o que Ele dá? A visão. Tem gente que não está experimentando a provisão que precisa, porque ainda não teve a visão que precisa. E aí a provisão sem a visão é desperdício. É o filho pródigo. Sabe que tem coisa que Deus não te deu, porque você ia desperdiçar, ia perder, e Ele está te protegendo do desperdício. Porque enquanto você não souber quem você é, o propósito, a provisão é uma perda imensa. Então Ele pode, por vezes, poupar você. Mas aí olha que interessante, a onisciência de Deus, sim, atributo divino, é acompanhado de um segundo atributo, a onipotência de Deus. Então, se a onisciência revela a visão, a onipotência revela a provisão. Se a onisciência dá resposta acerca das nossas perguntas, a onipotência dá os recursos. Sim? Então Deus tem tudo o que você precisa, Deus tem tudo o que eu preciso, e não é que, você está descobrindo hoje que Deus é seu pai. Não, você está descobrindo hoje que seu pai é Deus. Ele é todo poderoso, Ele pode tudo, Ele tem tudo. Mas sabe o que acontece quando a gente não tem essa visão do Pai? Alguns sintomas, a carência crônica. Porque a gente não recebe essa suficiência, a gente começa a viver uma vida com uma carência, um buraco dentro da gente, uma carência afetiva, que é a grande lacuna para a dependência emocional. Porque como tem uma fome crônica dentro da gente, a gente vai dependendo de todo mundo, a gente vai querendo encontrar alguém que preencha aquele buraco dentro da gente. Carência. Isso aqui, gente, é interessante. Eu comecei a perceber que os problemas na provisão, eles geram em nós uma série de relações distorcidas com provisão. Por exemplo, com o dinheiro. Gente que não tem uma relação curada com o pai provedor, tende a viver uma relação distorcida com o dinheiro. Porque coloca muita confiança no dinheiro. Por vezes até idolatra o dinheiro. Vive uma relação gananciosa, ou até uma relação de culpa. Tem gente que não é o extremo do desejo do dinheiro, mas de olhar para o dinheiro como algo ruim. Até de olhar para quem tem dinheiro e falar, olha lá, que pessoa ruim, podia resolver o problema da pobreza do mundo. E a gente começa a ter uma relação distorcida com o dinheiro. Então pensa aí, se você tem carência crônica, se a sua relação com o dinheiro é uma relação que não está curada, se a sua relação com a comida não é uma relação curada e você bota muito prazer na comida, e a comida ocupa um papel assim quase que de segurança para você, quantos de nós não comemos as nossas emoções? E engorda demais comer emoção. Quantos de nós não vivemos uma relação com a comida que é patológica, que é ruim, a gente nem percebe, mas a gula é um pecado.
E pode ser um sinal de que a nossa relação com a provisão do hoje está ferida. Ressentimento com o passado, porque faltou algo lá atrás, eu não consigo deixar isso. E é o pão de cada dia, é o pão do presente, mas a gente fica preso na escassez do passado. Então, essa mentalidade da orfandade se manifesta a partir de viver pelo que falta. Eu não tenho o suficiente, então eu vivo querendo alguma coisa, eu vivo querendo consumir alguma coisa para tentar fechar esse buraco. Ou até uma relação de medo do futuro, porque como faltou ou falta, eu tenho essa visão escassa de não ter recurso, eu começo a ficar ansioso com relação ao futuro. Porque o que é a preocupação com o futuro? Essa preocupação excessiva, que a Bíblia associa, que Jesus associa a problemas de paternidade. Por que você está tão preocupado? Seu pai cuida de você. Por que você está tão inquieto com relação às coisas do amanhã? É porque no fundo, você tem dificuldade de saber que aquele que provê para todo dia, ele vai estar lá. Então, uma preocupação excessiva com o futuro revela que você está com problema nessa área da provisão. E um terceiro atributo do pai é a proteção. Então, propósito, provisão e proteção. A proteção a gente vê na seguinte oração, ou na parte da oração que Jesus diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se a gente vê no propósito a onisciência de Deus, na provisão a gente vê a onipotência de Deus, aqui na proteção a gente vê a onipresença de Deus. Um Deus que é presente o bastante para não me deixar cair em tentação. E essa relação de proteção é sobretudo para com o pecado. Porque ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí olha que interessante, quando a gente não tem essa proteção, ou a gente não enxerga essa proteção, a nossa relação com o pecado fica distorcida. A gente se relaciona com o pecado a partir das nossas forças e não a partir da proteção do Pai. E aí sabe o que começa a acontecer? Alguns sintomas da orfandade, a culpa crônica, sabe? Não sei se vocês já lidaram ou lidam com isso, com um sentimento de dívida e de culpa, como se você fosse sempre culpado, sempre culpada. Ou uma relação com vícios, porque você não consegue parar de cair em tentação. E aí você se vicia, e você vai vivendo escravizado por vícios, porque a proteção faltou. Porque você não enxerga uma proteção suficiente para te fazer vencer vícios. Ou uma relação problemática com os limites, porque o pai dá limite. O pai coloca limites, então nós pais, vamos colocar limites, amém? O mundo está carecendo de limites. Está tudo sem marcos, sem divisórias. E isso é inseguro. Nós precisamos de limites. Só que sabe o que está acontecendo? A gente tem problema de colocar limite, porque a gente criou uma distorção. Talvez pelo autoritarismo que antecedeu a gente. Um espírito autoritário, uma mentalidade autoritária de escravidão, nos coloca nessa relação, não, tadinho. E aí a gente não consegue nem respeitar os nossos próprios limites. Não, eu preciso fazer isso aqui até tal hora. Não, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Essa relação distorcida com os limites revela em nós uma falta de proteção. Por isso, um quarto sintoma de orfandade nessa área é que a gente se submete a relações abusivas.
Porque o que é uma relação abusiva? É a falta de respeito a um limite meu. E eu tolero abusos. Ou eu cometo abusos porque eu não sei respeitar o limite do outro. E, gente, nós estamos fazendo uma leitura, não acerca do nosso coração apenas, nós estamos fazendo uma leitura do que está acontecendo no mundo. E um quinto sintoma da orfandade, nessa área da proteção, é o sentimento de desamparo. Porque eu não consigo ver um Deus presente, e aí eu me sinto sozinho, solitário, desamparado diante da minha vida, diante dos problemas. Então, quando a gente olha para esses três propósitos, a gente está falando da onipotência de Deus, da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, a gente está falando da visão, a gente está falando da provisão, e a gente está falando da proteção da visão que Deus tem sobre nós. A gente está falando das respostas de Deus para nós. A gente está falando dos recursos de Deus para nós. E a gente está falando também do refúgio que nós temos em Deus. E aí, gente, não vai ser de baixo para cima que a gente vai resolver isso. Não vai ser encontrando o que faltou. Não vai ser a partir de uma visão melhor das nossas relações humanas. Vai ser a partir de uma visão melhor de quem nós somos nele, de quem ele é em nós. Por isso, hoje eu queria orar com vocês acerca de algumas questões urgentes para nós. Primeiro, eu queria que todos os pais se colocassem de pé, todos os pais. Você que é pai, ou você que sonha ser pai. Eu sinto um peso de responsabilidade muito grande em nós. Porque nós não somos Deus. Mas nós carregamos uma responsabilidade de representá-lo aos nossos filhos. Como um desenho, sabe? Tem o desenho que é o que eu faço, que é assim, aquela cabecinha assim. Tem desenho menos bem feito, tem desenho bem feito, e tem desenho que nem existiu. E tem desenho que é um horror. Talvez a gente não esteja representando de forma coerente o pai que Deus é. Ou o Deus que o pai é. E pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. Pesa sobre nós, e aí eu queria que a gente se despisse agora mesmo de toda a relação com a dívida, sabe? Não é sobre olhar para as nossas dívidas, não é sobre olhar para os culpados, eu sou assim por causa disso, por causa daquilo, porque me faltou isso, me faltou aquilo. A dívida é real. Por isso nós somos chamados à graça, onde nós encontramos a dádiva do Pai. Eu queria que a gente assumisse um compromisso hoje com a paternidade desse Deus. Porque isso vai curar muitas terras. A conversão do nosso coração, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, vai curar muita terra. Mas eu queria chamar também e orar por algumas pessoas que foram percebendo alguns desses sintomas assim, de forma mais presente, sabe? Foi, esse aqui eu tenho, esse aqui eu também tenho, esse aqui eu também tenho. Eu me sinto assim perdido, eu não sei meu propósito, eu não sei, eu vivo pulando de uma expectativa para outra expectativa. Parece que eu não encontro um caminho pelo qual gastar a vida. Eu até queria encontrar, mas eu não acho. Talvez se sintam inseguros, ameaçados, carentes, famintos, com uma fome emocional, uma carência dentro do coração. E hoje percebem essa insegurança, essa desproteção, esse sentimento de desamparo,
E hoje o Senhor nos trouxe aqui porque só uma visão do Pai pode nos resolver como filhos. Se você se viu em algum desses lugares, eu quero convidar você a se colocar de pé também. Se você tem uma relação ou tem sintomas dessa orfandade no seu coração, quero convidar você a se colocar de pé. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos curar, gente. Hoje a minha vontade, o meu espírito clamava, hoje não é sobre muita coisa para falar, hoje é sobre algo para ver, sabe? Eu tenho certeza até que as coisas que você ouviu, a grande maioria delas você já tinha ouvido, você já sabia. Hoje não é sobre uma palavra nova que você não sabia, um segredo, uma revelação no sentido de uma palavra que você ainda não tinha ouvido, nunca tinha ouvido, não. Hoje o que o Senhor está querendo fazer aqui e o que Ele impulsionou meu coração a fazer é orar por uma revelação do Pai. Porque Ele é seu Pai desde a eternidade. Desde antes de você existir, Ele já era seu Pai. Não é que hoje Ele vai se tornar. Ele te criou a partir da paternidade dEle. É que nós saímos desse lugar de filiação. E hoje, tal qual o filho pródigo, nós estamos sendo chamados a voltar para esse lugar da paternidade de Deus. Com isso, eu quero ser bem intencional, bem específico aqui. Eu quero orar por propósito para algumas pessoas. Você se sente sem propósito, precisa de visão clara, precisa de direção do Senhor. O que você tem que fazer, sabe para onde você tem que ir? Qual é o seu lugar na santificação do nome do Senhor? Qual é a sua missão nessa terra? Tem alguém? Eu quero orar por você. Levanta a sua mão assim. Você que precisa de propósito, você que precisa de revelação da sua identidade, do seu destino, para onde você tem que ir, qual é o próximo passo? Você precisa disso? Revelação, visão acerca de quem você é. Se você quiser, vem aqui à frente, nós vamos orar rapidamente, mas você não pode perder essa oportunidade. Segundo, eu quero orar por pessoas que precisam de provisão. E sobre essa provisão, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando talvez dessa fome, dessa carência que tem dentro de você. Você se sente, parece que sempre com um buraco, sempre na expectativa de que algo seja dado a você, porque um dia talvez você tenha buscado e não veio. Ou uma expectativa muito ruim do futuro, uma apreensão, um medo de faltar. Mas talvez seja, sim, para um pão para agora, para um recurso para hoje. Você está necessitado de um pão. Você precisa de uma provisão para agora, sabe? Você precisa de um recurso para esse momento. Está faltando algo muito importante para você. Eu quero orar por você. E terceiro, por você que se sente desamparado, desprotegido. Parece que aquele sentimento de solidão, de vulnerabilidade assim extrema, parece que está o tempo todo com aquela expectativa de que algo ruim vai acontecer. Ou você que está tendo uma relação distorcida com pecado, com vícios, coisas que você não consegue largar, coisas que você não consegue deixar, um sentimento de culpa. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te curar. Gente, hoje é sobre vê-lo como Pai. É sobre Ele abrir os nossos olhos, é sobre a gente ouvir a voz dEle dizendo: você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então você não é um servo medroso que tem que fazer para ser agradável. Você é um filho amado que não precisa fazer nada porque Ele já fez. Mas a partir da visão de quem você é, você pode fazer qualquer coisa que Ele te direcionar a fazer. O Senhor está derramando um batismo de paternidade sobre nós hoje. E Ele está dizendo: o seu Pai sabe do que você precisa. Não é buscando ou encontrando culpados, é encontrando um propósito. Ele está abrindo os olhos do nosso coração para revelar agora o Pai que Ele é, o Deus que seu Pai é. O Espírito
comunica com o nosso espírito, e o espírito clama dentro de nós: Abba. O começo da nossa jornada é encontrar um pai, não é o final da nossa jornada. O espírito dentro de nós clama: Paizinho, Abba, Pai. Sabe, hoje o Senhor trouxe você para redefinir a sua relação com seu pai. Hoje o Senhor trouxe você aqui não para cobrar uma dívida de alguém, mas para entregar algo que o pai entregou a você. Talvez tudo que o seu pai terreno, que faltou em muita coisa, porque ele não é Deus, tudo que faltou nele tem no seu pai. Tudo que faltou no pai terreno, ele era só um desenho, ele é só um rabisco. Nós somos meros desenhos, rabiscos, mas o nosso pai preenche todas as coisas que nos faltaram. O Senhor está liberando propósitos aqui hoje. A visão de quem Ele é está preenchendo lacunas na sua identidade. Você vai sair daqui consciente de quem você é. Uma filha amada em quem o pai tem prazer. Um filho amado em quem o pai se agrada. Ele está te tirando desse lugar da fome. Ele está te tirando desse lugar da escassez. Ele está te tirando desse lugar do vazio. Ele está te trazendo para dentro da casa. Ele está te trazendo para a mesa, dizendo: aqui tem pão abundante, aqui tem azeite, aqui tem vinho, aqui tem anel, aqui tem sandália. Pai, Pai, chame esse nome agora, diga com essa consciência, comece a dizer: Abba, Pai, Pai, Paizinho, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, me mostra quem Tu és, me mostra quem Tu és, me mostra a Tua paternidade. As feridas estão sendo fechadas. As feridas da orfandade estão sendo fechadas pelo Pai. Ele está te dizendo: você não é o que o seu pai quis que você fosse, ou você não é o que o seu pai disse que você seria. Você é o que o seu Pai Celestial diz a seu respeito. O Pai está sendo entronizado aqui como na dança da Trindade. Nesse momento nós nos reunimos por causa do Filho, porque o Filho eterno nos mostra que nós temos um Pai eterno. Nós estamos por graça de Jesus, porque Ele um dia disse: Deus meu, na cruz uma única vez, para que nós por toda a eternidade possamos dizer: Pai nosso. Pai nosso. Nós temos irmãos, nós temos família. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado agora. Encoste aí nela, porque essa oração não é uma oração individual. Essa oração é uma oração coletiva. Pai nosso. Você não está sozinha. Você pode sentir agora. Você não está sozinho. Você tem uma família. E nós oramos agora ao Pai, do qual toma o nome toda a família. O Senhor está chamando para si uma família de muitos irmãos semelhantes a Cristo Jesus, que recebem o mesmo amor que Cristo recebe. Essa casa declara sobre você propósito. Os céus estão declarando sobre você identidade, uma revelação clara de quem você é nele. O Senhor está liberando provisão para saciar a sua fome. O Senhor está liberando proteção para cuidar de você e te libertar do pecado. Algumas pessoas serão libertas de vícios aqui agora. Coloque isso diante do Senhor, o seu vício agora. Ele é poderoso para não te deixar cair. Todas as vezes que você for tentado, lembre disso: o Pai não te deixará cair em tentação, mas te livrará do mal. Ele é suficiente
para te dar propósito, para te dar provisão, para te dar proteção. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. O Pai está te curando hoje.